A ideia é falar um pouco do que a Invest Paraná, desde o momento que ela começou, e o que a Invest Paraná tem a ver com esse painel, tem a ver com a questão da PPP. Bom, o governador, quando então o candidato me convidou para fazer parte de escrever um pouco sobre o governo, escrever um pouco do que poderia ser feito no governo, a ideia foi falar, né, sobre como que a iniciativa privada deveria ser recebida dentro do Estado. E aí eu coloquei isso como alguns parâmetros, tanto o governador quanto o vice-governador, eu perguntei para eles o que eles imaginavam como governo. E existem duas grandes frases que me marcou e fez com que eu escrevesse todos os objetivos junto com um grupo de trabalho da Invest Paraná, então chamada APD, e que era a vitrine do Estado. Primeiro, o nosso vice-governador acabou de falar que o melhor programa social nada mais é, nada menos que o emprego. Então, isso já me chamou a atenção, que nós íamos gerar emprego. O segundo, que um governo se mede pelo bem que a gente faz para as pessoas. E aí eu perguntei, tá, fizemos a escrita, escrevemos o capítulo sobre a iniciativa privada, falamos sobre a PPP, o nosso vice acabou de falar, a lei que regulamentava as PPPs foi escrita em 2018, a gente sugeriu, o governo em exercício, a Cida, que era a governadora, colocou isso em pauta com os deputados, então a gente já ia se antecipando, já estou falando já após a eleição, e aí o governador me convidou para fazer parte e trabalhar na APD. E eu perguntei qual era a meta, quais eram os objetivos e o que ele esperava. Então, a primeira coisa que ele colocou foi, eu acho que você tem que trazer para o Estado algo em torno entre 20 e 40 bi de atração de investimentos. Contratamos o Paulo Rabelo na época, que era tinha sido presidente do BNDES, e o Paulo colocou que a meta que poderia ser alcançada era 40 bi. Bom, segundo ponto, deu a liberdade de trabalhar dentro de um compliance rigoroso. Muitos de vocês aqui eu conheço, já tiveram reunião comigo, seja aqui, seja no exterior, em vários lugares. Então, assim, sabe a maneira como eu trabalho, a maneira transparente, a maneira que eu sei que existem duas respostas. A primeira resposta, sim, dá para fazer, não, desse jeito não dá para fazer, mas nós vamos encontrar uma metodologia, vamos encontrar um jeito que é viável. Bom, passado isso, eu coloquei duas coisas dentro da Invest Paraná. Eu coloquei a primeira delas. Eu coloquei que a Invest Paraná ela faria parte, não de escrever uma história. A Invest Paraná, que sucedeu a APD, ela faria a história, ela estaria junto, de braços dados com o governo, com todas as secretarias, o Guto, então, secretário-chefe da Casa Civil, os secretários todos que estavam com a gente trabalhou junto. Então, se a gente chegou nesse número, o que o nosso vice falou, que não foi 40 bi, que foi 185, 187 bi, a gente conseguiu isso em cima do ambiente que o governador fez, em cima do ambiente que todos os secretários trabalharam, ou seja, entendendo que a estrela é os empresários, a estrela são vocês, a estrela são os empresários que trazem o investimento e nos ajudam. Bom, 3 grandes pilares são da Invest Paraná. O primeiro deles, atração de investimento, muito fácil. A Invest Paraná é a porta de entrada para todos os benefícios e incentivos fiscais. O segundo pilar, a atuação junto aos mecanismos internacionais. A Invest Paraná se tornou um benchmark em todas as investes do país. A gente se equipara, a gente tinha como benchmark a Invest Minas, hoje a gente trabalha junto com a Invest Minas, mas nós superamos em números absolutos, porque nós estamos muito mais próximos do setor produtivo. Nós entendemos a vocação do Estado, que a vocação do Estado é o agronegócio, entendemos que havia a necessidade da transformação para a indústria dos alimentos e a questão do que o governador sempre fala, que é do hub logístico. Então, a questão da internacionalização está enraizada na gente. Projetos especiais, aqui eu já vou dar até um pequeno spoilerzinho, ou algo que é interessante para vocês. A Invest Paraná ela trabalha com projetos especiais, e aqui eu cito 2. Eu cito o primeiro deles, o Voe Paraná, onde a gente transformou o Estado, junto com a Secretaria de Infraestrutura, o Estado com o maior número de aviação regionais. Nós temos hoje mais de 20 aeroportos, e os aeroportos, grande parte deles, dos pequenos aeroportos, são dos municípios. Os municípios precisam de ajuda. Está aí uma grande oportunidade de parceria para trazer mais voos, trabalhar com aviação executiva, aviação comercial. Outro projeto especial que é muito interessante, nós identificamos que a agricultura do Estado do Paraná é uma agricultura de
em grande maioria, de pequenas propriedades. E as pequenas propriedades estão muito vocacionadas aos produtos orgânicos. Produtos orgânicos, hoje, é uma meta do mundo, o mundo procura produtos orgânicos. Com isso, a gente conseguiu fazer uma parceria com o Canadá, e hoje, o Paraná, que é o maior produtor de produtos orgânicos, consegue exportar diariamente produtos de pequenas propriedades. Existem oportunidades aí para industrializar. E assim vai, né? A coisa vai andando. Os investimentos, 185 bilhões, eu acho que é uma marca para nós. Nós já estamos, o nosso VIC, nesses primeiros meses, nós já chegamos em 15. Na verdade, a gente já passou um pouquinho de 15. O mais legal disso daí é que, quando a gente fala nos investimentos, é a distribuição que a gente tem dos investimentos dentro do Estado. Quando a gente faz essa distribuição de investimento, e a pedido do governador, nós temos duas grandes pautas. A primeira, não concentrar os investimentos, seja aqui na capital, na região metropolitana, ou muitas vezes em Ponta Grossa, que muita gente brigou comigo, achando que a gente direcionava investimentos para Ponta Grossa, mas a gente tem investimentos no Estado inteiro. Com esses investimentos no Estado inteiro, o governador, desde as primeiras reuniões que ele passava e que a gente discutia, não sei se você lembra, Guto, ele falava que acredita num governo, nem um governo máximo, nem um governo mínimo, mas sim um governo necessário. E um governo necessário, em função dos investimentos que aconteceram, que é isso aí que vocês estão vendo, a gente precisa da iniciativa privada. Existem oportunidades, as oportunidades estão aí. A gente não vai conseguir fazer, o Estado não vai conseguir manter ou trazer o ritmo de investimentos que a gente tem em pauta se a gente não tiver ajuda da iniciativa privada, seja nela no saneamento, seja nela na eletrificação, na mudança da matriz energética, seja ela em N setores. E aqui um setor extremamente importante. Nosso vice falou, o Guto vai falar provavelmente, que é a transformação da matriz energética. A gente vem abatendo muitas aves, a gente vem abatendo em números nominais muito suínos. Nós precisamos dar uma destinação para esses resíduos dos suínos e das aves. E a gente só vai fazer isso com vocês, com a iniciativa privada. E aqui eu coloco, para encerrar a minha fala, a Invest Paraná como parceira de vocês. Por quê? A Invest Paraná é um serviço social autônomo. Eu fico muito lisonjeado e fico extremamente agradecido na posição, tanto eu quanto toda a minha equipe, a gente colocou a Invest Paraná dentro do Estado. Eu não sou secretário de Estado, apesar que muita gente me chama de secretário o tempo todo, sou presidente de um serviço social autônomo, eu tenho um pé na iniciativa privada e um pé no governo. Então, eu consigo... E nas PPPs desde o começo. E sou PPP também, é verdade. Então, assim, estou à disposição de vocês, estou à disposição de poder falar aquilo, às vezes, que o governo não consegue falar. Por N razões, por N razões que, às vezes, o governo está em cima de algumas coisas. Então, ao invés de Paraná, tanto eu quanto a minha equipe estamos à disposição para tentar traduzir e colocar da melhor forma possível.